Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje estudaremos Epístola de Judas. Estamos na lição 3, texto 4. A Epístola de Judas é talvez o escrito menos conhecido e mais negligenciado do Novo Testamento. Uma das mais lindas doxologias do Novo Testamento está em Judas. Assim como 2 Pedro, a Epístola de Judas polemiza com os falsos mestres, sendo um dos mais importantes documentos apologenéticos do Novo Testamento. A epístola levanta também uma das questões mais relevantes do nosso tempo: a relação entre fé e conduta, crença doutrinária e comportamento ético. A autoria da epístola. A epístola traz o nome de Judas como seu autor, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Donald Carson diz que, embora ele não indique a qual Tiago está se referindo, em geral, se aceita que esse deve ser Tiago, irmão de Jesus, pois na igreja primitiva não havia nenhum outro Tiago tão preeminente a ponto de ser mencionado sem qualificações. Neste caso, Judas também é irmão de Jesus. Podemos indagar por que ele não diz isso, mas Tiago também não o diz. Parece que os irmãos de Jesus preferiam se ver como servos de Cristo, em vez de declarar seu parentesco, em uma genuína demonstração de humildade. Eles desejaram colocarem-se apenas como servo do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a epístola não foi alvo de tantas disputas como a 2 Pedro. Judas foi citado por escritores antigos, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, de maneira que, em Roma, África e Egito, a epístola era usada. Judas aparece na lista do Cânon Muratoriano, em 170 depois de Cristo, como epístola genuína. Clemente de Alexandria não só aceitava esta epístola como canônica, mas também dizia que Judas, o meio-irmão do Senhor Jesus, fora o seu autor. Para saber mais, quem era Judas? Judas, o irmão de Jesus, não cria nele antes da ressurreição. Não existem muitas informações confiáveis sobre sua pessoa, mas podemos presumir que Judas não tinha tanto destaque na igreja primitiva como seu irmão Tiago. Algumas tradições afirmam que ele sofreu martírio na Pérsia. Ai, resfriado.
Data da epístola. São várias as datas propostas para essa epístola, mas ainda não se chegou a uma conclusão satisfatória. Eusébio de Cesárea faz referência à perseguição de Domiciano, e isso ajuda a localizar temporariamente a epístola. Os descendentes de Davi foram caçados e os netos de Judas presos estão na epístola. Então esta epístola foi escrita antes do reinado de Domiciano. Provavelmente foi escrita por volta do ano 70 depois de Cristo. Destinatários. Na epístola de Judas não encontramos indicação destinatária. Poderia ter sido escrita tanto para judeus como para gentios. Entretanto, o autor visa resolver uma questão concreta, embora não seja possível localizar os destinatários geograficamente. Judas e os apócrifos. O autor, que se tornou forte motivo para uma relutância na aceitação da epístola no cânon das Escrituras, foi a utilização de um trecho do livro apócrifo chamado Livro de Enoque e da obra não canônica A Ascensão de Moisés. Scofield fez uma interessante observação sobre a questão. A profecia do Enoque bíblico talvez fosse apropriada pelo autor do livro de Enoque sem lhe dar o devido crédito. Considerando que os mais antigos manuscritos existentes são mais recentes que as epístolas de Judas, também é possível que a citação encontrada em Judas fosse inserida no livro de Enoque por algum escritor posterior. A profecia do piedoso Enoque é a revelação mais antiga registrada sobre a vinda de Cristo. A teologia e a síntese do conteúdo. O propósito da epístola de Judas. Judas estava escrevendo uma epístola que visava defender a verdadeira fé. Mesmo não sabendo exatamente a região que estava recebendo a epístola, podemos afirmar que os falsos profetas ameaçavam o equilíbrio da Igreja do Senhor. O autor dirige-se aos crentes, chamando-lhes de amados. A seguir, a informação da atuação dos falsos mestres nas igrejas fez com que Judas, que tensionava escrever um tratado de teologia, escrevesse então, munido de autoridade divina, uma epístola de exortação, desmascarando os falsos mestres. Os falsos profetas eram intrometidos, ímpios, desafiando a Deus com sua arrogância, com sua conduta devassa e imoral. Judas descreve de forma viva tanto a iniquidade desses falsos obreiros quanto sua condenação. Ao citar exemplos do passado,
como os anjos caídos. Esse texto, a 2 Pedro 2,24, são as únicas passagens bíblicas que fazem referência à queda dos anjos. Parece ser uma referência à derrota posterior deles. Judas elogiou Miguel, que não revidou as pressões do diabo com sua própria autoridade, mesmo sendo o arcanjo um dos mais elevados seres do céu. Não proferiu maldições contra o diabo, o mais vil dos seres. A seguir, nos versículos 10 e 13, Judas, usando os exemplos históricos do Antigo Testamento, desmascara a imoralidade e o materialismo dos falsos mestres, como Balaão e Core. Nos versículos 14 e 15, o autor usa a profecia de Enoque para afirmar o julgamento divino que virá sobre os ímpios. Judas lembra que os apóstolos tinham advertido sobre os falsos mestres e suas doutrinas vazias, causadoras de divisões que viriam. O autor destaca o cuidado que devemos ter com os crentes que se acham na dúvida e que precisam receber a misericórdia de Deus para não caírem. Doxologia. Cheio de unção do Espírito Santo, Judas adorou a Deus, que sustenta os crentes, pedindo poder ao Senhor, que é o único que tem autoridade para nos livrar de tropeçar. No versículo 25, o autor dá glória, majestade, império e soberania a Deus por Jesus Cristo. Tema de Judas. Um dos temas desta epístola é a advertência contra os falsos profetas, que ameaçavam a paz e a estabilidade da igreja. Outro tema é o encorajamento dos leitores, a exortação, a firmeza e compromisso com Cristo. Muito bem, irmãos, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Questão 1. A epístola de Judas é talvez o escrito menos conhecido e mais negligenciado do Novo Testamento? E a questão primeira, vamos marcar V, é verdadeira. Questão 2. Na epístola de Judas, não encontramos indicação de destinatário? A questão 2, vamos marcar V, é verdadeira. Questão 3. Judas elogiou o arcanjo Gabriel, que não revidou as pressões do diabo? A questão 3 é falsa, tá? Vamos marcar F na questão 3. Na verdade, não é arcanjo Gabriel, é arcanjo Miguel. Então, Judas elogiou o arcanjo Miguel, que não revidou as pressões do diabo, tá? Questão 4.
O autor usa a profecia de Jó para afirmar o julgamento divino que virá? A questão 4, vamos marcar F, tá? Que na verdade não foi a profecia de Jó, foi a profecia de Enoque. Então é falso aqui. O correto é: o autor usa a profecia de Enoque para afirmar o julgamento divino que virá. Questão 5. Judas lembra que os apóstolos tinham advertido sobre os falsos mestres? A questão 5, marque V, é verdadeira. Questão 6. Judas escreve uma epístola que visava defender a verdadeira fé? Questão 6, marque V, verdadeira. Questão 6, verdadeira. Questão 7. A epístola de Judas poderia ter sido escrita tanto para judeus como para gentios? A questão 7, vamos marcar V, é verdadeira. Questão 8. A epístola provavelmente foi escrita por volta do ano 70 depois de Cristo? A questão 8, vamos marcar V, é verdadeira. Questão 9. Eusébio de Cesárea faz referência à perseguição de Júlio César? Para isso ajuda a localizar temporariamente a epístola? A 9, vamos marcar F, é falsa, tá? Na verdade, aqui no lugar de Júlio César é Domiciano. Então, Eusébio de Cesárea faz referência à perseguição de Domiciano e isso ajuda a localizar temporariamente a epístola. Então, 9 é falsa, tá? Questão 10, a última questão. Os falsos profetas eram entre o público para o qual Judas escreve intrometidos, ímpios e desafiavam a Deus com sua arrogância? A questão 10, marque V, é verdadeira. Bom, terminamos a aula de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Amém.